Na categoria de certificações e inspeções, como que funciona o preparo para a certificação das boas práticas de fabricação? Olá, sejam bem-vindos ao nosso 9º episódio do podcast Dose Máxima. Eu sou a Tabata Beliunas, aqui ao meu lado eu tenho o Cali Nardino. Olá. O nosso consultor. E hoje a convidada especial é a doutora Juliana de Oliveira Borges, a nossa gestora de controle de qualidade da Bionatos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tabata. Obrigada, Cali. Estou muito feliz pelo convite. Que legal, Juliana. Obrigado pela sua presença e também a quem nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Spotify. E eu já começo com uma pergunta bem interessante que traz a sua origem. O que motivou que você fosse trabalhar com controle e garantia da qualidade? Ai, Cali, então, eu acho que isso começou assim desde a minha infância. Essa questão de curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de conhecer todos os processos, então tudo que eu via, conhecia, eu falava, nossa, vamos entender como isso acontece no todo? E a qualidade dentro da área farmacêutica dá oportunidades para que a gente conheça o todo, todos os processos da indústria. Então, precisamos conhecer os processos para que a gente possa propor melhorias, elaborar os procedimentos, enfim, cuidar, né, de toda essa cadeia produtiva. Então, eu acredito que foi por isso, por essa curiosidade de gostar, de conhecer, né, todo o processo como um todo. E a garantia da qualidade ela é dividida em subcategorias, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho das boas práticas de fabricação e que você pudesse comentar para nós quais os maiores desafios da implementação dela. Olha, em relação à implementação, eu acredito que a gente tem basicamente 2 principais desafios. O primeiro é mais operacional. Por que operacional? A gente precisa desenhar cada processo. Então, precisamos conhecer todos os processos da indústria de maneira detalhada para que a gente possa escrever todos os procedimentos, elaborar os procedimentos. E tem que ser de uma maneira clara e objetiva. Então, para isso, conhecer todos os processos de todas as áreas de uma cadeia produtiva é um grande desafio. Então, operacionalmente é esse, né? O segundo desafio, que ele é mais comportamental, vamos dizer assim, que é em relação ao engajamento da equipe. Porque na área de qualidade, se nós não tivermos engajamento da equipe como um todo, desde a diretoria até o colaborador que acabou de ser contratado, as coisas não acontecem, né? A qualidade, ela é fruto do empenho e engajamento de todos. Então, assim, é muito treinamento, muita autoinspeção no dia a dia, correção de rota, porque às vezes, né, estamos numa rota errada, precisamos, né, voltar para o caminho, e ali conduzindo e coordenando. Então, assim, em relação à gestão, o desafio maior é esse, o engajamento da equipe. E cada produto novo, ele tem uma boa prática nova ou ele é generalizada? Não, é generalizado. Na verdade, as boas práticas, elas devem ser seguidas para qualquer tipo de produto que é fabricado, independente se ele é um produto novo, se ele é um produto já legado, que já está no portfólio. Então, ele é realmente uma prática para tudo. Generalizada. Perfeito. E a gente ouve falar bastante de conformidade, de manutenção. O que você considera, assim, essencial ou fundamental para ter essa conformidade nas boas práticas de fabricação? Eu considero o trabalho contínuo e diário, né? Se a gente não estiver trabalhando ali no dia a dia, sempre acompanhando a equipe, direcionando, verificando quais as oportunidades de melhoria, a gente não consegue manter conformidade. Porque é uma questão, assim, natural do ser humano. Ao longo do tempo, a gente vai ficando numa zona de conforto. Então, eu tenho todos os procedimentos descritos, mas um dia eu dou um jeitinho. Vamos fazer diferente, outro dia eu dou outro jeitinho. Então, se a gente não estiver ali sempre acompanhando cada processo e trazendo de volta, né, saindo ali daquela zona de conforto, as coisas não acontecem. Então, assim, para a gente manter realmente conformidade em boas práticas, é o trabalho contínuo e diário ali, né, de acompanhamento mesmo da equipe. Qualidade, eu sempre digo que é paciência e persistência, porque a gente tem que ter muita paciência, né, desde aquele mapeamento de todos os processos, como eu falei, e depois aquela persistência de estar ali em cima,
controlando, avaliando, trazendo de volta para a rota, né? Então, é a persistência de, não, saiu fora, vamos trazer de volta ali para o eixo, né? E pensando na categoria de certificações e inspeções, como que funciona o preparo para a certificação das boas práticas de fabricação? Então, o preparo para a certificação, ele é também diário e contínuo. É lógico que quando a gente está próximo de uma auditoria, a gente precisa intensificar as autoinspeções, acompanhar cada departamento, cada equipe, verificar se tudo realmente está em conformidade. Mas nada disso acontece se a gente não estiver trabalhando no dia a dia conforme os procedimentos, seguindo, né, todas as normas de boas práticas. Então, como a gente já falou, a constância e a persistência sempre. Certo. Mas, Juliana, quais são os pontos críticos de uma inspeção ou das inspeções? Olha, eu considero que o que é considerado crítico numa inspeção, principalmente é a comunicação, organização, tudo isso em relação à conduta. Por quê? A documentação, as boas práticas de fabricação no dia a dia, nós já realizamos, a gente já tem essa conduta diária. Mas a maneira de comunicar e apresentar isso numa auditoria é muito importante. Porque, às vezes, se você não tiver uma comunicação bem clara, bem objetiva, bem assertiva com a equipe de inspeção, né, com os auditores, às vezes uma pergunta é mal interpretada ou você apresenta os resultados que não é o que a equipe de auditoria precisa. Então, assim, é sempre um foco muito grande na comunicação e na organização, na apresentação dos dados. Então, a questão de dados brutos, a questão de cada comprovação, né, de cada requisito de boas práticas, apesar, muitas vezes, da empresa ter tudo isso, né, documentado, se você não apresentar e não comunicar de uma maneira adequada e correta, pode gerar, às vezes, uma não conformidade desnecessária. Então, eu entendo que essa questão de comunicação e organização na apresentação, né, dos dados é importante. Além disso, a gente tem uma outra questão extremamente importante, que é a integridade dos dados gerados no dia a dia. Tá? Então, muitas vezes nós executamos os processos de maneira correta, conforme os procedimentos, todos os funcionários estão treinados, porém, esses dados não são registrados da maneira correta, tá? Tanto dados manuais quanto dados que são gerados eletronicamente. Então, esse é um ponto muito sensível em auditorias e a gente cuida muito disso no dia a dia, né, na documentação em si e na apresentação desses dados em auditorias. Falando um pouquinho de auditoria, vigilância sanitária, eu queria que você nos contasse um pouquinho quais são os principais desafios da parte regulatória dessa área. Olha, o que eu entendo como principal desafio é conhecimento técnico de todas as normas, porque nessa área nós temos uma infinidade de normas, resoluções, instruções normativas. Então, é o desafio do conhecimento técnico, de estarmos sempre trazendo inovação e conhecimento mesmo, só que ao mesmo tempo trazendo isso para a realidade da empresa. Porque quando você lê o artigo de uma norma ou de uma resolução, quando você leva aquilo ao pé da letra, você fala, puxa vida, mas e para a minha realidade, como que eu trago isso? Então, transcrever para a realidade da empresa tudo que está escrito ali na norma, né, de uma maneira que a gente consiga atender a norma e, ao mesmo tempo, atender os processos da empresa. Então, acho que é o E como principal. que é esse atendimento das normas ou exigências da Anvisa, que a gente sabe que é uma das mais exigentes do mundo, né? Uma das agências regulatórias mais severas, eu diria. Exatamente, com certeza. Então, inclusive, em 2019, houve a harmonização das normas de boas práticas de fabricação de medicamentos da Anvisa com o PICS. O PICS é o esquema de inspeção internacional que ele harmoniza todas as normas de boas práticas internacionalmente. Então, o Brasil, ele harmonizou, né, com as normas do PICS e publicou uma nova norma de boas práticas de fabricação. Diante disso, a gente facilitou
a entrada do Brasil no mercado internacional. Por quê? Quando nós somos auditados pela Anvisa, que é uma agência extremamente rigorosa e, além de tudo, harmonizada com o PIX, isso ganha um corpo e uma relevância muito maior no mercado internacional. Então, o Brasil é visto, né, como um fabricante de medicamentos, de suplementos, de cosméticos e produtos para a saúde de grande qualidade, justamente por esse rigor, né, da Anvisa e dessa harmonização de normas. Perfeito. Eu acredito que essas normas, elas têm algumas alterações ao longo de anos, meses, né? Sim. Como se manter atualizada com tantas normas diferentes? Realmente é um outro desafio, com certeza. Então, além do trabalho ali do dia a dia, né, da manutenção, das propostas de melhoria, a gente tem que estar sempre se atualizando em relação a essas novas normas. E a principal fonte de atualização é o site da Anvisa e o site dos órgãos regulatórios internacionais. Então, os órgãos regulatórios europeus, americanos, então o site do FDA, da Comunidade Europeia e da própria Anvisa também. Além disso, sempre assim, fazendo cursos, né, workshops, palestras. Então, o mercado nessa área, ele é muito, sempre com novidades. Então, existem sempre muitos cursos, workshops. Então, a gente tem que estar sempre participando para ficar antenado aí no que está acontecendo e nas novidades. Além dessa atualização e de cuidar das conformidades, você também é responsável pelo gerenciamento dos riscos, né? Exatamente. Como que é feita essa gestão dos riscos? Então, o gerenciamento de riscos é uma área extremamente importante dentro das boas práticas e nessa nova norma de boas práticas da Anvisa, ganhou uma relevância bem maior. Então, tudo, qualquer alteração, qualquer mudança dentro da indústria farmacêutica hoje tem que ser feita via gerenciamento de risco. E como que funciona isso, a grosso modo, aí, em linhas gerais, né? Nós precisamos, primeiramente, verificar qual a ferramenta que vamos utilizar para esse gerenciamento de risco. Na indústria farmacêutica, as duas principais ferramentas que são utilizadas são o FEMEA e o FEMECA. Então, são ferramentas já bastante sedimentadas que existem no mercado, que vão nos embasar. Depois disso, escolhida a ferramenta que vamos utilizar para essa análise de risco, precisamos organizar e reunir uma equipe multidisciplinar, porque uma análise de risco ela não é feita apenas com um profissional ou dois profissionais. A gente precisa ter a visão de todas as áreas. Então, uma análise de risco bem feita e relevante, ela inclui componentes de todos os setores da empresa. Aí, a partir daí, a gente vai levantar cada risco. Então, a gente vai pensar, eu vou avaliar o risco da minha operação, por exemplo, de pesagem na indústria farmacêutica. Vou reunir o operador, inclusive é importante aquela pessoa que está ali no dia a dia, trabalhando, participar de uma análise de risco, porque às vezes ela tem uma visão do detalhe, do processo que nós que estamos às vezes no macro não conseguimos enxergar. Então, a área ali realmente do chão de fábrica, realmente participando dessa análise de risco, a área de produção em si, a área de manutenção, a área de desenvolvimento, a qualidade em si, a área de suprimentos, enfim, todos reunidos ali. E aí a gente vai levantando e pensando em cada etapa de processo, naquele item que a gente está fazendo a avaliação de risco, quais os riscos que podem ser gerados ali naquele processo, qual é a severidade daquele risco, qual a probabilidade daquele risco acontecer e qual a ferramenta de detecção que nós temos. Porque muitas vezes a gente tem um risco que ele é alto, a severidade é alta, é grave, se ele acontecer, o risco para o paciente, para a qualidade do produto é alto, porém a detecção dele é alta. Se ele acontecer, a gente vai detectar. Certo. Então, mediante esses 3 fatores, a gente vai pontuando. Uhum. Então, depois que a gente pontua tudo isso, a gente vai elencar quais são os prioritários. Então, aqueles que geram uma pontuação mais alta, eles têm maior prioridade. Então, a gente vai fazer um plano de ação para mitigar esses riscos ou mesmo para eliminar. Então, às vezes, uma análise de risco, ela gera ali 100, 200, até 300 linhas de cenários diferentes. Depende do processo que a gente está analisando. Então, é um processo bem complexo. E após a gente finalizar essa análise de risco, gera-se um plano de ação.
Aí a gente vai executando esse plano de ação com datas, com responsáveis por execução, e depois, numa próxima etapa, a gente olha novamente para cada situação levantada e verifica o quanto a gente conseguiu mitigar de cada risco. Então, a análise de risco e o gerenciamento de risco, ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, a gente tem que estar sempre olhando para ele, voltando ali e trazendo melhorias, ou se, por exemplo, eu propus alguma ação que ela não foi adequada, eu vou ali e vou propor novamente. Então, a gente está sempre reunindo essa equipe e fazendo a avaliação desse gerenciamento de risco. E ele tem que ser feito em todos os processos, né? A chave, a essência da qualidade é o gerenciamento de risco. Certo, e o gerenciamento de risco, eu acredito que o resultado final seja conforme ou não conforme? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, nem Como sempre. que funciona esse processo de investigação de quando ele não é conforme? Ah, interessante, tá, né? As não conformidades, né, na indústria em geral, elas acontecem. Às vezes a gente pensa, puxa vida, se eu tenho boas práticas, eu tenho um sistema, eu tenho uma gestão da qualidade bem implantada, bem implementada, faça autoinspeções, as não conformidades não deveriam acontecer. Mas, infelizmente, elas acontecem. Faz parte, a gente não tem controle de todos os processos. Faz parte de qualquer tipo de processo, Certo. por mais bem controlado que ele esteja. Então, quando as não conformidades acontecem, primeira coisa, elas têm que ser relatadas. Então, a gente tem que estar sempre incentivando e fazendo treinamentos com a equipe para que eles realmente relatem as não conformidades. Porque, às vezes, elas podem acontecer e o funcionário não vai relatar. E, às vezes, a gente não vai ficar sabendo. Então, Sim. A primeira coisa é estar sempre treinando que toda não conformidade tem que ser relatada. Ela tem que ser trazida para o departamento de qualidade. A partir daí, a qualidade ela começa uma investigação. E essa investigação, em geral, nós utilizamos uma ferramenta chamada espinha de peixe ou Ishigawa, né? A ferramenta de Ishigawa, que ela traça a causa e o efeito, e você avalia os 6 M's que nós chamamos. Então, esses 6 M's são a mão de obra. Então, qual é a influência da mão de obra nessa não conformidade? Então, a gente vai explorar tudo isso, investigar. Teve algum fator mão de obra que influenciou nessa não conformidade? Aí, o segundo M é o material. Esse material, essa matéria-prima, essa embalagem que eu utilizei, teve alguma influência ali nessa não conformidade? Sim ou não? Enfim, vamos ali nos detalhes. A máquina que eu utilizei, será que esse equipamento não estava com um problema de manutenção? Esse equipamento não foi limpo corretamente? Enfim, N problemas pode existir ali. Aí a gente vai para o meio ambiente. Será que esse ambiente que aconteceu ali não influenciou nessa não conformidade? Aí depois a gente vai para a medição. Será que a maneira que foi medido esse processo não estava errada? Ou usei a ferramenta errada para medir? Por isso que eu obtive um resultado fora, por exemplo. E o sexto, que é o método. Então, se esse método que foi realizado ali, ou para uma análise, ou para um processo, se é o método adequado. Então, quando eu avalio esses 6 M's, muito provavelmente eu vou conseguir chegar na causa raiz dessa não conformidade. Então, a investigação, ela é toda voltada para que a gente descubra qual é a causa raiz. E descobrindo qual a causa raiz, a gente vai propor os CAPAs. Que são os CAPAs? São as ações corretivas e ações preventivas, tá? Então, elas são extremamente importantes dentro de um processo de investigação, porque não adianta eu saber a causa raiz se eu não agir ali, tanto de uma maneira preventiva quanto corretiva. Então, o processo a grosso modo, em linhas gerais, é esse. Bacana. E você falou no segundo M de matéria-prima. E aí tem tudo a ver com qualificação e validação. Como que é feita essa validação ou qualificação de fornecedores de matérias-primas? Exatamente. Extremamente importante. De nada adianta nós termos um processo de qualidade bem estruturado, uma gestão adequada, se o nosso fornecedor de matéria-prima, de embalagem, também não segue as boas práticas de fabricação. Então, a qualificação de fornecedores é extremamente importante na indústria farmacêutica e de suplementos. Ela é realizada inicialmente de modo documental.
Então, a princípio, a gente solicita todos os documentos que comprovem que eles seguem, né, todas as normas. Então, as licenças de vigilância sanitária, licenças ambientais, enfim, uma infinidade de documentos, né, que nós temos um checklist que é solicitado para o fornecedor. Aí a gente parte para uma próxima etapa. A partir do momento que documentalmente ele está adequado, a gente vai para uma auditoria in loco. Então, nós vamos até o fornecedor e vamos fazer uma verificação em loco mesmo, uma auditoria para verificar se realmente ele cumpre. Então, os fornecedores qualificados são, assim, parte essencial das boas práticas. E como que você faz para garantir a conformidade dos processos validados? Um outro trabalho muito importante em relação a engajamento de equipe, e comprometimento sempre. Então, é aquele trabalho de treinamento contínuo. Porque quando eu tenho o processo já validado, a gente já tem todas as etapas e todos os atributos, os parâmetros de cada processo bem definidos. Então, se os operadores, se os funcionários não estiverem bem treinados, ao longo do tempo, a gente vai mudando o parâmetro de pouquinho em pouquinho, mudando um processo. Quando você vê, você já está fazendo um processo totalmente diferente daquele processo inicial que foi validado. Então, desenvolvi o produto, fiz a validação do processo e depois, numa fase 3 de validação, que é essa fase do ciclo de vida do produto, e é uma avaliação contínua. Então, até a gente descontinuar esse produto, a gente continua monitorando, né, todos os dados aí desse produto, todos os resultados, tanto em relação a questões ambientais, quanto em relação à questão de produto mesmo, atributo de resultado. Então, é treinamento e manutenção do engajamento de cada um, né? Engajamento, comunicação, persistência. Isso, né? Persistência, paciência, exatamente. Tá. E outra coisa que é importante, a gente sabe que os medicamentos fitoterápicos ou alguns produtos, eles exigem testes de estabilidade. E isso garante o controle de qualidade, a garantia. Como isso é feito na Bionatos? O estudo de estabilidade é essencial para a gente garantir o prazo de validade dos produtos. Então, quando nós desenvolvemos um produto, o que nós precisamos realizar para que a gente garanta essa validade é o estudo de estabilidade. Esse estudo de estabilidade, ele é realizado com 3 lotes. Então, assim que nós desenvolvemos um produto, nós fabricamos 3 lotes, no tamanho do lote realmente industrial, o tamanho que nós vamos realmente fabricar esse produto. Coletamos amostras do início, meio e final desse processo e colocamos dentro de câmaras climáticas. Então, essas câmaras climáticas, elas têm temperatura e umidade controlada. Então, é obrigatório, pela legislação, a realização de testes de estabilidade acelerada e longa duração. Então, essas amostras que vão para estudo de estabilidade acelerada, elas vão para uma câmara climática que tem uma temperatura de 40 graus e umidade relativa do ar de 75%. E essas amostras ficam dentro dessa câmara durante 6 meses. Então, durante esses 6 meses, nós coletamos amostras, no tempo 3 meses, depois no tempo 6 meses, e realizamos todas as análises que realizamos no tempo inicial. E os parâmetros de qualidade, né, as especificações do produto, elas têm que manter durante esse tempo. Se não manter, meu produto não tem estabilidade e eu não posso lançar essa formulação. Então, é por isso que o estudo de estabilidade ele é um preliminar para que a gente lance o produto no mercado. Tá? Então, eu desenvolvo o produto, realizo estudo de estabilidade. Nossa, meu estudo de estabilidade não foi bem sucedido, não consegui, ele degradou muito, ele proliferou micro-organismo, ou ele houve uma alteração de aparência física mesmo, né? Visual ali. Volto lá para a farmacotécnica, desenvolvo a formulação novamente e faço esse estudo de estabilidade. E aí, em paralelo, a gente faz também o estudo de estabilidade de longa duração, que é uma outra câmara climática, que ela fica a 30 graus Celsius e com 75% de umidade também. Aí eu deixo durante todo o tempo que eu pretendo conceder de validade para o meu produto. Então, se eu quero uma estabilidade de 24 meses, eu vou deixar durante 24 meses nessa câmara de estabilidade de longa duração. Se eu quero 30 meses, eu vou deixar durante 30 meses e vou coletando amostras periodicamente até o último tempo.
Durante todo esse tempo, meu produto tem que manter as especificações. A mesma coisa, se eu tiver um problema durante esse estudo de estabilidade de longa duração, eu geralmente preciso reduzir minha estabilidade, meu prazo de validade, aliás. Porque às vezes, a hora que chegou no tempo 24 meses, ele ainda estava bom. Quando chegou no 30, pode ser que ele já começou a degradar. Então, aí significa que meu produto só pode ter 24 meses e não 30. Ou eu precisarei fazer melhorias na minha formulação para que eu consiga um prazo de validade maior. Então, é um trabalho contínuo. Então, além desses estudos de estabilidade acelerada e longa duração, que eles são realizados no desenvolvimento do produto, então, antes de eu mandar o meu produto para a Anvisa, né, para registrá-lo, preciso fazer todos esses estudos. Depois que o meu produto já está registrado, ele já está em linha, anualmente eu preciso coletar a amostra de um lote fabricado e colocar em estudo de estabilidade também. Aí, esse estudo de estabilidade, ele se chama estudo de estabilidade de acompanhamento. Aí ele vai para essa câmara climática de 30 graus e 75% de umidade e fica lá durante todo o prazo de validade. Justamente para eu garantir que realmente eu estou mantendo esse meu prazo de validade. Porque às vezes eu desenvolvi o meu produto ali, ele atendeu o prazo de validade. Porém, ao longo do tempo, conforme, né, eu vou fabricando, alguma pequena alteração no processo, enfim, pode não estar mantendo esse prazo de validade, por isso que é importante. Então, todos os anos colocamos um lote de cada produto em estabilidade de acompanhamento. Perfeito. E como que você consegue assegurar a integridade desses dados? Ai, desafio também, hein? Nossa, integridade de dados, principalmente com as novas tecnologias. Atualmente, há uma tendência muito grande em todos esses dados migrarem de manual para eletrônico, tá? Então, o desafio, primeiro, é o desafio em relação à integridade dos dados manuais, né? Então, a gente ainda tem muitos dados que são anotados manualmente pelo operador, pelo analista, pelo técnico, enfim, por todos que fazem parte do processo. Então, aí o desafio em manter essa integridade é o treinamento. É o engajamento, é o comprometimento, porque eles têm que ter consciência de que tudo que eles estão realizando tem que ser registrado na hora certa, da maneira certa, sem rasuras, e com a veracidade, né, dos dados. Então, não adianta ele realizar o processo da maneira perfeita, só que ele não registrar tudo isso. Então, assim, aquele treinamento contínuo, aquela autoinspeção contínua ali para verificar, né, se cada colaborador realmente está registrando todos os seus dados brutos, para que a gente garanta a integridade de todos esses dados. Aí, quando a gente tem a outra vertente, os dados que são eletrônicos. Então, como a gente tem tendência de... Os novos equipamentos todos, eles estão em sistemas eletrônicos. Então, é uma tendência muito, muito grande do mercado, a indústria 4.0, né? A gente está, né, nessa evolução aí de eu não ter mais registros manuais. Então, tudo isso é registrado lá no software do meu equipamento. Por exemplo, hoje em dia, a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, é o principal equipamento que nós utilizamos para fazer os doseamentos, os teores, né, das matérias-primas e dos produtos acabados. Esse equipamento, ele tem um software que todos os dados brutos, eles ficam gravados ali. Então, eu tenho a trilha de auditoria que a gente diz, que é quando o analista entrou, o horário que ele fez a análise, a amostra que ele colocou, está tudo isso registrado ali. Só que a gente precisa tomar todo o cuidado com esse operador que está entrando ali, ou esse analista. Ele está entrando com a senha própria dele? Ele não está entrando com uma senha genérica, que um outro colega entra com a mesma senha? Então, a gente tem que garantir que cada um entre com a sua própria senha, que cada análise seja realizada realmente por aquele colaborador, e quando eu for rastrear, eu tenho certeza que foi ele que realmente realizou. Esses dados, eles estão todos ali no equipamento. Eu preciso fazer um backup desses dados. Então, eu tenho que ter a segurança desses dados num backup. Ele vai para uma nuvem. Esse servidor de nuvem tem que estar qualificado, né? Hoje em dia, todos esses dados, é uma tendência também mundial de estar tudo com nuvem. Eu trabalho com servidor, mas eu trabalho também com tudo isso num servidor lá em nuvem. Então, eu garanto que realmente esses dados eu vou conseguir obtê-los, né, de maneira íntegra quando eu precisar.
Então, assim, realmente integridade de dados é um grande desafio, tanto nos dados manuais quanto nesses dados eletrônicos. Que universo, um grande desafio. É um desafio, realmente. E falando em desafio, como é que você faz esses treinamentos? Com que frequência, Juliana, você faz? Olha, os treinamentos, desde que o colaborador é contratado, né, no primeiro dia, na integração dele, ele já é familiarizado ali, vamos dizer assim, nas boas práticas de fabricação e na gestão da qualidade. Por quê? Muitas vezes a gente contrata um funcionário, um colaborador, que ele veio de um outro segmento, que ele não tem nem ideia do que seja boas práticas de fabricação, da importância das boas práticas de fabricação. Então, assim, no primeiro dia, antes dele entrar e ir para o posto de trabalho dele, ele é treinado em relação a boas práticas de fabricação. Então, a equipe da Garantia da Qualidade que faz esse treinamento, é um treinamento, assim, bem prático mesmo, né? Então, a gente explica, dá detalhes de como funciona, leva até o local, né? Mostra como que ele tem que se paramentar, como que funcionam os documentos, os procedimentos, os registros, como que ele corrige um erro, por exemplo. Nesses dados manuais, né? Toda vez que ele vai registrar algum dado bruto, ele pode errar, é natural. Se ele erra, ele não pode apagar, ele não pode riscar, ele tem que fazer somente um tracinho por cima, colocar a informação correta, rubricar e colocar a data. Então, assim, no primeiro dia ele já recebe esse treinamento, né, em relação aos dados brutos e a correção de rasura. Então, isso é só um exemplo, né, de um tipo de treinamento e da importância das boas práticas. Aí, além desse treinamento, né, inicial de integração de boas práticas, depois ele é treinado continuamente nos processos. Então, a gente sempre elege um colaborador mais antigo, que já está no processo, já está familiarizado, para ir treinando na rotina esse novo colaborador. E depois, periodicamente, em geral, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né, depende a nossa rotina, nós fazemos treinamentos de reciclagem geral de boas práticas. Aí toda a equipe reunida, aí a gente traz, né, todos os detalhes, as diretrizes das boas práticas e faz toda aquela renovação ali de informação para todos eles. Então, é contínuo mesmo, não tem como não ser, né, dessa maneira. E quais os valores e práticas que você prioriza na sua equipe? Olha, transparência. Transparência é a principal valor e respeito. A transparência, eu entendo que ela é extremamente importante em qualquer gestão, mas numa gestão de qualidade, de uma indústria farmacêutica, de uma indústria de suplementos, que a gente está lidando com a saúde do paciente, é extremamente importante. Porque cada funcionário, cada colaborador, ele tem que entender da importância dele ali. Então, a gente tem que estar sempre norteando ele com muita transparência. O processo que ele está realizando, a importância desse processo, aonde estamos, aonde queremos chegar. Então, assim, esse trabalho com transparência é extremamente importante. Como eu falei em relação à questão das não conformidades. Se a gente não estiver sempre trazendo para eles que a transparência é importante, às vezes vai acontecer uma não conformidade, um problema na rotina dele, ele vai falar, não, isso não é tão importante, eu não preciso trazer. Então, assim, é sempre, sempre, sempre trabalhando e mostrando para eles a importância da transparência. Então, tanto da minha parte como, né, gestora, como liderança, mostrando para eles a importância e a situação de tudo que está acontecendo, quanto da parte deles, né, eu exijo muita transparência em relação a tudo que acontece em cada processo. O respeito, com certeza, é essencial, né, quando a gente está lidando com pessoas ali no dia a dia, em qual situação, o respeito é essencial. E, assim, eu gosto de trabalhar muito com feedbacks. O feedback, assim, é uma ferramenta extremamente importante, porque ali na hora do feedback, eu gosto muito de fazer feedback individual, porque eu mostro o que ele precisa melhorar e, ao mesmo tempo, o que ele está trazendo de bom, né? O que ele está agregando para a equipe, o que ele está entregando de resultado, o que ele tem de positivo e, ao mesmo tempo, o que ele precisa melhorar. Essa questão é extremamente importante porque, nesse momento, às vezes, o colaborador ele pode te trazer ideias de melhorias, porque, às vezes, quando você está numa reunião com a equipe,
às vezes eles não querem, né? Tem uma ideia, alguma coisa. Então, nesse feedback individual, é super importante para ele ter esse momento de, né, trazer as ideias, enfim. Eu sempre gosto muito de trabalhar em equipe e absorvendo cada ideia e tudo agrega, né? Tudo agrega e é importantíssimo. Então, a transparência, o respeito e os feedbacks contínuos são importantíssimos. Valores fundamentais e inegociáveis. Exatamente, inegociável. Agora a gente entra numa outra parte aqui do podcast Dose Máxima. Todos os convidados que vêm aqui, a gente faz um exercício de tendência, de futuro. O que você, Juliana, enxerga na área de garantia e controle de qualidade de tendências para o futuro? Nossa, a tendência é a indústria 4.0, né? Como a gente já comentou anteriormente. Tudo informatizado, tá? Desde equipamentos, tanto de produção quanto controle de qualidade, a geração de todos os dados de maneira eletrônica, uso de inteligência artificial, assim, muito mesmo nos equipamentos, em todos os sentidos. Os processos, todos eles, saindo do papel para o eletrônico. Eu conheci aí recentemente um sistema maravilhoso que eu falei, puxa vida, minha meta ali como gestora de qualidade para que a gente consiga incorporar. É um sistema que você não precisa mais de documentação nenhuma, ele começa desde o início eletrônico, então desde lá da abertura da ordem de produção, depois da pesagem dos materiais, depois dos checklists de início de cada processo, tudo feito eletrônico, todos os dados, né, gerados eletronicamente, então a gente não precisa de papel zero praticamente. Então, a tendência justamente é essa. Tanto em relação à integridade de dados, isso facilita, porque a gente não depende tanto, né, do colaborador ali, a gente, lógico, vai depender também dele imputar esses dados, né, no softwares, tudo isso, mas a gente tem uma garantia muito maior e eu posso ter os dados, principalmente como qualidade, em tempo real. Isso é excepcional, porque hoje em dia eu consigo olhar depois que as coisas aconteceram, porque a documentação de qualidade acaba chegando, né, para a gente avaliar a hora que o processo terminou. Lógico que a gente tem toda a inspeção, né, do cada processo, mas eu só vou avaliar essa documentação a hora que o processo acabou, finalizou. Antes de eu liberar o produto para o mercado, porém o processo já aconteceu. Quando eu tenho uma indústria totalmente já informatizada, no formato eletrônico, eu tenho acesso a esses dados no momento real. Então, eu posso estar ali acompanhando e atuando ali, né, parando um processo. Então, isso é uma melhoria muito grande em relação à produtividade, em relação a um processo mais ágil mesmo e assertivo. Então, é uma tendência mesmo muito grande. E pensando no futuro, claro que, acho que você já deixou bem claro que o futuro ideal seria tudo automatizado. Exato. Mas tem alguma coisa a mais que você pretende alcançar? Olha, eu entendo assim que na qualidade a gente nunca chega num caminho final, num caminho ideal. Porque a gente está sempre com melhorias, inovações, a tecnologia está avançando cada vez mais rápido e a gente tem que estar ali cada vez mais junto com a tecnologia, né? A gente nunca pode estar ali muito atrás, a gente tem que estar sempre caminhando junto. Então, assim, além de toda essa questão da informatização, de todos os processos, eu entendo também uma equipe cada vez mais coesa, mais engajada. Então, assim, treinamento, equipe cada vez mais preparada para tudo isso, né? Porque não adianta a gente ter todo esse sistema, tudo informatizado, se a equipe não estiver preparada. Então, assim, sempre trazendo essa equipe para essas inovações também. Que legal. E a gente agora está chegando no final do nosso bate-papo. Foi muito agradável, Juliana. Literalmente, a cada episódio do podcast Dose Máxima, a gente tem uma aula, cada um no seu segmento, na sua função, na sua área de atuação. Mas a gente também sempre gosta de dar um recado para aquelas pessoas que querem ingressar em determinada área. Sim. Que conselho você daria para quem quer iniciar nesse universo tão bonito, complexo, mas
importantíssimo para qualquer indústria. É importantíssima a atualização contínua, participar sempre de workshops, seminários, cursos, né? Tá sempre buscando as atualizações do mercado. É extremamente importante. O aprendizado contínuo, né? Aprendizado contínuo, com certeza. E, assim, o treinamento das habilidades extremamente importantes, né, na área de qualidade, que é aquela questão da persistência, da organização. O profissional da qualidade ele tem que ser muito organizado, muito persistente, tem que ter uma visão estratégica e sistêmica do negócio. Como eu disse lá no início, a qualidade ela precisa de participar de todos os processos. Então, tem que ser uma pessoa curiosa, que goste realmente de conhecer e se inteirar de todos os processos. E qual mensagem você deixaria sobre a importância da qualidade na indústria? Nossa, a qualidade é essencial, né? A gente não existe um produto e um serviço sem qualidade. Ele pode até existir, mas ele não se mantém no mercado, né? Então, a manutenção de um produto no mercado, o negócio, né? A importância da qualidade para o negócio, para a manutenção do negócio mesmo, tanto estrategicamente como financeiramente, é essencial, né? Não tem nem como a gente dizer. E quando a gente fala em medicamento, a gente tem que garantir aquele tripé que é tão importante, que é a eficácia do produto, a qualidade e a segurança. Então, se nós não tivermos, né, as boas práticas de fabricação, uma gestão de qualidade adequada, a gente não vai garantir esse tripé aí, que é a segurança, a eficácia e a qualidade do produto. Em consequência, o negócio não vai se sustentar também. Então, é importantíssimo para o negócio mesmo, manutenção do negócio. Quem vê de fora nem imagina que é tão complexo lá de dentro, não? Uau! Exatamente, é um processo muito, muito complexo. É um processo desafiador, porém muito gratificante, né? Quando a gente vê o processo todo, o produto acabado, a qualidade, o paciente, né? Tomando esse produto, tendo um resultado. Então, é muito gratificante mesmo. Que legal. Bom, obrigado novamente, Juliana, e obrigado também a quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify. E esse é o papel do podcast Dose Máxima, trazer informação qualificada e mostrar o quanto a Bionatus ela se preocupa em todos os aspectos para trazer os melhores produtos no mercado. Obrigado, Cália. Obrigado, doutora Juliana. Até o próximo episódio.